Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Senhor nosso Deus, inspirai nossas ações, para que tudo para vós comece e tudo para vós termine, tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá a todos, o meu nome é Lucas. Eu tô aqui hoje gravando esse vídeo para resolver essa questão. Esse vídeo é um teste para ver se eu vou conseguir transmitir bem o conteúdo. Então, vamos lá. Vou escrever aqui embaixo, né? X e a sexta é igual a 4 a sexta. Pois bem. Tá falhando a caneta, mas tudo bem. Bom, a primeira coisa que eu irei fazer é passar o 4 a sexta para o outro lado diminuindo. Então teremos x a sexta menos 4 a sexta igual a zero. Muito bem. Agora, o que fazer numa situação como essa? Consideremos, pois, duas propriedades. Uma da potencialização, que diz que quando temos x elevado a vezes b, nós podemos representar isso da seguinte forma: x elevado a ou a b, entre parênteses, elevado a b, ou no caso aqui, elevado a a. A verdade é que não faz diferença qual número está fora ou dentro do parênteses. Porque quando você tem uma expoente, né, uma potenciação, né, uma potência desse formato, você pode multiplicar os expoentes. Ou seja, não importa a ordem que esteja, você vai sempre obter a multiplicação dos expoentes. Bom, essa é a primeira propriedade. E a segunda propriedade que eu gostaria de mostrar para vocês é a diferença entre dois cubos. Na verdade, vale tanto para a soma quanto a diferença, mas aqui nesse vídeo usaremos, né, para essa questão, usaremos a diferença entre dois cubos. Quando nós temos a diferença entre dois cubos, podemos fatorizar isso, né, e reescrever da seguinte forma, né? Eu vou escrevendo com as duas mãos aqui, mas eu vou falando da esquerda para a direita, tá? A menos B vezes A ao quadrado mais AB mais AB mais B ao quadrado. Reparem o seguinte: este sinal é o mesmo que esse. E este sinal aqui é sempre diferente. Então, por exemplo, se aqui fosse A ao cubo mais B ao cubo, aqui você teria mais e aqui você teria menos. Esse sinal é sempre oposto a esse e esse é sempre igual ao que está aqui. E esse aqui sempre permanece mais. Aqui é um mais, tá, gente? Aqui sempre permanece mais. Bom, por que eu mostrei essas duas propriedades para vocês? Considere o que temos aqui. X a sexta menos 4 a sexta igual a zero. Vocês concordam comigo que 6 é igual a 2 vezes o 3?
e que nós podemos, portanto, reescrever nesse formato aqui. Ora, se a ideia é fatorizar pela diferença de dois cubos, é interessante, porém, que coloquemos o 2 dentro do parêntese e o 3 para fora, para que haja uma diferença, no caso aqui, entre dois cubos. Entendeu? Então, vamos reescrever isso da seguinte forma. X, dá para ver aqui, né? X ao quadrado, entre parênteses, elevado ao cubo, menos 4 ao quadrado, elevado ao cubo, e isso aqui igual a zero. Desculpem a letra feia, tá, gente? Bom, 4 ao quadrado nós sabemos que dá 16. Então eu vou fazer aqui, né? Vou substituir esse 4 ao quadrado por 16, né? Teremos x ao quadrado, tudo ao cubo, menos 16 também ao cubo, igual a zero. Bom, agora apareceu para nós a diferença entre dois cubos. Então, nós podemos reescrever isso nesse formato aqui, ó, onde quem está fazendo o papel de A é o x ao quadrado e quem está fazendo o papel de B é o 16. Então, nós teremos aqui x ao quadrado menos 16, entre parênteses, né? Vezes x ao quadrado de novo, desculpa, esse 2 foi estranho, ao quadrado de novo, mais x ao quadrado vezes 16 mais 16 ao quadrado, e isso tudo é igual a zero, né? E aí fecha parênteses aqui, não é? Pois bem, aqui nós podemos resolver algumas coisas. Essas duas coisas aqui. O 16 ao quadrado é 256. E aqui podemos reordenar, colocando o 16 na frente e o x ao quadrado depois. Então, nós reescreveremos isso, né? X ao quadrado menos 16 mais 16x ao quadrado mais 256, e isso é igual a zero. Bom, pois bem, daqui temos duas possibilidades, né? Vou botar mais para cá. Uma delas é que x ao quadrado menos 16 é igual a zero, não é? E a outra é x ao quadrado de novo, mais 16 vezes x ao quadrado, mais 256 igual a zero. Bom, vocês entenderão porque eu deixei dessa forma e não multipliquei os expoentes, né? Mas vamos chamar essa possibilidade aqui de possibilidade número 1 e essa aqui de possibilidade número 2. Vamos agora para a número 1. Eu vou escrevendo a número 2 aqui embaixo, né? Mas foquemos, por enquanto, na número 1 aqui. Nós temos que x ao quadrado
menos 16 igual a zero. Bom, 16 eu posso passar para cá, né? Somando, então nós teremos, vou botar mais para cá. Nós teremos aqui, né? X ao quadrado é igual a 16, não é? Porque estava diminuindo aqui e aqui positivo. E aqui podemos tirar a raiz quadrada dos dois lados. Lembrando que quando se tira a raiz par, não só quadrada, mas uma raiz quarta, uma raiz sexta, de qualquer número dos dois lados, tem que se colocar o mais e o menos aqui. Por quê? Vamos aqui do lado por um instante. Se você tem, por exemplo, 2 ao quadrado, isso aqui dá 4, certo? Porém, se você tem menos 2 ao quadrado, isso aqui também dá 4. Ou seja, quando você tira uma raiz par, não só quadrada, mas uma raiz par de um número, esse número ele pode ser tanto o número positivo quanto o número negativo. Porque tanto o número positivo multiplicado por ele mesmo, quanto o número negativo multiplicado por ele mesmo, dá, no caso, o mesmo número. Então, quando você tira a raiz quadrada, você tem que considerar essas duas possibilidades. Então, no caso, né, você tem que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16, que é quanto? 4. Bom, aqui nós achamos duas das soluções, não é? Agora vamos focar no segundo caso que eu já vinha escrevendo aqui embaixo. Vamos lá. X ao quadrado de novo, mais 16x ao quadrado mais 256 igual a zero. Percebam que isso aqui pode ser escrito na seguinte forma, né? Isso aqui está na forma de uma equação quadrática, né? Numa equação de segundo grau, da forma no caso AY ao quadrado, porque para não confundir, né? AY ao quadrado mais ou menos, né? BX mais ou menos C igual a zero. Concordam? Onde o y é justamente o x ao quadrado. Então, vamos chamar o x ao quadrado de y. Então, teremos y ao quadrado mais 16y, não é? Mais 256, que é igual a zero. Bom, pois bem. Aqui temos uma equação quadrática, né? Uma equação de segundo grau. Podemos resolver aplicando a fórmula quadrática. Também aqui no Brasil é conhecida como fórmula de Bhaskara, que é y é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, menos 4ac, não sei se dá para ver, sobre 2a, certo? Então, onde o a, o b e o c são os coeficientes que acompanham, né, respectivamente, né, a variável ao quadrado, a variável elevado a 1, né, e a constante, né? O a é o que está multiplicando o y ao quadrado. Como não temos nada aqui, nós concluímos que o a, não é? Ele é igual a 1.
Já o B é o que está multiplicando o Y, ou seja, é o mais 16. E o C é o 256, que é o termo constante, certo? Bom, basta agora aplicarmos a fórmula, não é? Ou seja, não sei se dá para ver aqui, né? Y é igual a menos B, ou seja, menos 16, mais ou menos, não é? A raiz quadrada, não é? De B ao quadrado, 16 ao quadrado, menos... Opa, esse menos ficou grande demais, mas tudo bem. Menos 4A, né, que é 1, C, que é 256, não é? Vezes, quer dizer, tudo isso sobre 2 vezes o A, que no caso é 1. Bom, nós podemos resolver algumas contas. Por exemplo, nós sabemos, vou resolver aqui no cantinho, né? Nós sabemos que 16 ao quadrado é 256, certo? Bom, nós podemos fazer 256 e menos essa multiplicação. Mas creio que é mais sensato, por exemplo, colocar o 256, né? Nesse caso, eu vou escrevendo aqui, né? Escrevendo aqui em evidência, ou seja, se eu tirar em comum 256, nós teremos 256 vezes, abre parênteses, 256 dividido por 256, 1, né? Menos 256, simplifica com esse 256, sobra só, né, o 4 vezes 1, que é 4, não é? E aqui teremos que o 256, né, vezes 1 menos 4 é menos 3. Só que o menos 3 eu posso escrever como vezes 3 vezes menos 1. Por que eu estou escrevendo dessa maneira? Bom, eu vou substituir isso aqui por isso que está aqui. Então, ficaremos com y é igual a menos 16, né? Mais ou menos a raiz quadrada de 256 vezes 3 vezes menos 1, não é? Sobre 2 vezes 1, que é 2, né? Bom, se você recordar, né, temos uma propriedade da radiciação, ou seja, que também é da potência, na verdade. Mas a questão é que se tivermos, né, uma raiz quadrada de A vezes B vezes C, eu posso reescrever isso aqui como raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B vezes raiz quadrada de C. Ou seja, eu posso separar isso aqui em várias raízes, certo? É isso que eu irei fazer nesse caso, certo? Então, nós teremos que y é igual a 16, né? Mais ou menos a raiz quadrada de 256 vezes a raiz de 3 vezes a raiz de menos 1 sobre 2, certo? Bom, aqui podemos fazer alguns cálculos. A raiz de 256 é 16, certo? O menos 1 eu posso chamar da variável complexa i, certo?
E esse 2 aqui, esse 2 eu posso separar, no caso, nessas duas partes, né? Em duas partes, né? 16 sobre 2, mais ou menos 16 vezes raiz de 3 vezes i sobre 2. Mas percebam que o 2, mesmo que ele se separe, ele vai simplificar com esse 16 e também com esse 16 que está multiplicando esses né, valores aqui. Então, 16 dividido por 2 dá 8. E 16 dividido por 2 também dá 8. É a chamada simplificação por V. Você pode fazer assim quando você tem nos dois termos, né, valores a ser simplificados, com o numerador. Então, nós podemos reescrever isso aqui, né? Vou escrever até do lado aqui, né? Como 16 sobre 2, que é 8, né? Mais ou menos a raiz quadrada, né, de 16 sobre 2, que também é 8, vezes raiz de 3 vezes o i, né, que é raiz de menos 1. Bom, só que nós achamos... Deixa eu colocar na outra página. Vou reescrever aqui. Nós achamos aqui o y, certo? Mas sabemos que, na verdade, como eu estou escrevendo aqui embaixo, né, o y é igual a x ao quadrado, certo? O y é igual a x ao quadrado. Então, nós vamos igualar esse valor aqui, né, a x ao quadrado. Então, temos, né, vou fazer aqui do lado, x ao quadrado é igual a 8 mais ou menos o 8 raiz de 3i, certo? Bom, da mesma forma, podemos tirar a raiz quadrada do lado, considerando mais e menos, que nós já falamos sobre. Portanto, né, x é igual a mais ou menos, né, a raiz quadrada de 8 mais ou menos a raiz quadrada... Perdão. Mais ou menos 8 raiz de 3 vezes o i, certo? Bom, esses dois 8 aqui eu posso colocar em evidência. Mas percebam, reparem uma coisa. O 8, vou fazer aqui no cantinho. O 8, eu não posso reescrever como 4 vezes 2, certo? Se eu tirar o 8 em evidência e depois reescrever como 4 vezes 2, e depois podemos considerar essa propriedade daqui, ó, separar em raízes, certo? Eu vou fazer passo a passo, vamos lá. Temos que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de, bom, 8 vezes 8 dividido por 8 dá 1. E 8 dividido por 8 raiz de 3i é o próprio raiz de 3i, né? Eu coloquei apenas o 8 em evidência, certo? Esse menos ficou horrível, mas tudo bem. Bom, agora eu irei reescrever esse 8, né? Eu irei reescrever esse 8 como 4 vezes 2, certo? 4 vezes 2, certo? E eu só repeti o restante. Eu só reescrevi o 8 como 4 vezes 2. Agora, perceba que eu posso separar esse 4 e esse termo todo aqui, ó, esse termo todo aqui, em duas raízes, certo? Pela propriedade que nós já vimos.
Só que a raiz de 4, ela 4 é um quadrado perfeito. A raiz de 4 é 2. Então, nós podemos reescrever isso, né, isso aqui como mais ou menos a raiz de 4, que é 2. É como se pudéssemos arrancar o 4 da raiz, né, tirando a raiz quadrada dele, né? Raiz de 4, que é 2, vezes, né, a raiz quadrada de 2 vezes esse termo, que nós podemos, inclusive, aplicar a distributiva. 2 vezes 1, 2, mais ou menos 2 vezes raiz de 3i, 2 raiz de 3i, certo? 2 raiz de 3i. Bom, agora eu quero que vocês notem o seguinte. Notem esse termo aqui. Vou pegá-lo à parte. Deixa eu ver se dá para ver. Aqui, né? 2 raiz de 3i. Vocês concordam que esse número é 2 vezes raiz de 3 vezes i? Agora percebam. Se eu pegar o raiz de 3 e elevar ao quadrado e somar com o i não é raiz de menos 1? Então, raiz de menos 1, que no caso é o próprio i, e também elevar ao quadrado, nós teremos a seguinte coisa. Esse 2 cancela, então vai ficar 3. Esse 2 cancela, vai ficar menos 1. 3 menos 1 é igual a 2. Certo? Isso aqui é igual a 2. Então, nós temos que raiz de 3 ao quadrado mais i ao quadrado é 2. Então, vocês concordam comigo que eu posso reescrever o 2 dessa maneira aqui? Então, é o que eu vou fazer. Eu vou substituir esse 2 aqui, perdão, por isso aqui. Então, x é igual a mais ou menos, né, 2 vezes, né, a raiz quadrada, perdão, né? E acho que eu coloquei, vai ficar muito pequeno, mas eu vou tentar fazer letra miudinha para dar, né? O 2, né, que eu vou reescrever como isso aqui, raiz de 3 ao quadrado mais i ao quadrado, mais ou menos, né? Aí eu vou repetir o restante. 2 raiz de 3i, certo? 2 raiz de 3i. Por que eu fiz isso? Consideremos mais uma propriedade. Se eu tenho a mais b elevado ao quadrado, certo? Eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. A ao quadrado mais b ao quadrado. No caso aqui pode ser tanto mais quanto menos, tá? Então é mais ou menos a ao quadrado mais b ao quadrado mais ou menos, né, 2 vezes o a vezes o b. Dependendo, se aqui for mais, aqui é mais. Se aqui for menos, aqui é menos. Esse sinal antes do 2ab, é o mesmo sinal sempre desse sinal aqui, entre o a e o b, né, entre parênteses. Mas a questão é que eu posso reescrever isso aqui dessa forma. Então, vocês concordam comigo que eu poderia reescrever algo dessa forma aqui, dessa forma? Agora, olhemos para cá. Temos
raiz de 3 ao quadrado mais i ao quadrado mais ou menos 2 vezes raiz de 3 vezes i, certo? Vocês concordam que, nesse caso, o raiz de 3 está fazendo o papel do a, o i está fazendo o papel do b, e o a e o b se aparecem nesse termo, como aparecem aqui? Isso quer dizer, meus caros, que eu posso escrever isso aqui que está dentro da raiz dessa forma aqui. E é justamente o que iremos fazer. X é igual a mais ou menos 2 vezes a raiz quadrada de, né? Escrevendo, nós temos, né, o a, que é o raiz de 3, mais o b, que é o i, ao quadrado. Agora, olha só que interessante. Esse expoente cancela com essa raiz, né? Por quê? Porque a raiz, né, é como se fosse... Quando você tem uma raiz, vou pegar aqui no canto, né, para dar uma breve explicação. Quando eu tenho um x, por exemplo, a raiz enésima de x, né? Isso aqui é a mesma coisa que eu dizer que isso aqui é x elevado a 1 sobre n. É a mesma coisa, certo? Então, se eu tenho um a elevado a 2, né? E tudo isso dentro de uma raiz quadrada, né? Que não se coloca, quando não se coloca nada aqui, quer dizer que é uma raiz quadrada. Eu posso dizer que isso aqui é a ao quadrado vezes, né, elevado ao meio. Aqui nós sabemos que podemos, né, multiplicar os expoentes. 2 vezes 1 meio é 2 meios. Isso aqui corta, isso aqui dá igual a a. Ou seja, cancela. Quando você tem um quadrado com uma raiz quadrada, você pode cancelar. Foi justamente o que eu fiz aqui, né? Apenas uma breve explicação para quem não entendeu, não é? Então, teremos x é igual a mais ou menos 2 vezes raiz de... abre parênteses, né? 2 vezes, né? Abre parênteses. Raiz de 3, né? Aqui também tem o menos, né? Mais ou menos, né? Porque aqui é mais e menos, né? Então, raiz de 3 mais ou menos o i. E assim, meus caros, achamos as outras 4 soluções, certo? Nós podemos separar elas da seguinte forma. Nós podemos dizer que x, né, é igual a mais, né, a mais ou a menos. Quando usamos o mais, os sinais se manterão. Quando usarmos o menos, os sinais trocarão. Ou seja, mais 2 vezes, né, raiz de 3 mais ou menos 2i. Não é? Então, aqui no caso, em cima, vai ser mais 2 raiz de 3, mais ou menos, né, 2i. E aqui embaixo vai ser menos 2 raiz de 3, menos e mais, para indicar que o sinal troca, né, 2 vezes raiz de i. Então, nós achamos as 6 soluções, ou seja, o mais e o menos 4 do primeiro caso, né, da primeira possibilidade, e essas 4 aqui, né, da segunda possibilidade, do segundo caso, né? Então, nós temos que as soluções de x são, vou escrever todas aqui, né? Mais 4 e menos 4, né? Nós temos, vamos pegar essas duas aqui que eu também vou separar, né? Vou escrever uma usando mais e outra usando menos, né? Então temos que é
Uma delas é mais 2 raiz de 3 mais 2i, e a outra é mais 2 raiz de 3 menos 2i. E, né, vou escrever aqui embaixo. As outras duas são utilizando o menos, né? Então, menos 2 raiz de 3 menos 2i, e a outra, né, menos 2 raiz de 3 mais 2i, né? Menos 2 raiz de 3 menos 2i e menos 2 raiz de 3 mais 2i. Justamente o que eu escrevi aqui. Então, essas são as soluções, né? Essas são as soluções, né, para x nessa equação, né? Essa equação aqui que fizemos. Os resultados são esses. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço perdão caso não ficou muito clara a maneira com que eu expliquei. É a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo como esse, né? Embora algumas tentativas frustradas de vídeo, né? Mas eu agradeço, né? E peço para que todos enviem feedback, né? Para ver o que eu posso melhorar, o que dá para fazer, né? Se tá bom, né? Para ver se vocês realmente entenderam o conteúdo, tá? Eu agradeço a todos e que a alegria do Senhor, nosso Deus, seja sempre a nossa força e que o Senhor sempre nos abençoe, nos livre e nos guarde de todos os males. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.